Fazer a Boa introdução, noite, vai. gente. Boa noite, Andressa. Boa noite, Eliane. Você aí de casa Boa também. noite. Hoje nós Como vamos que a gente estudar tá? português, né, Andressa? Simulado, né? Relação da subordinação entre os termos da oração. Isso mesmo. E você aí de casa, dê um like, joinha, ative o sininho para receber nossas aulas, elas são muito importantes. Inscreva-se no canal e E a, vamos princi- lá. Pode falar, Andressa. a principal dica para decorar as orações, para estudar a relação de subordinação entre a oração e de coordenação também, né? Que ficou para Aham, amanhã. aham. A primeira dica é: decore as conjunções. Não tem outro Isso, meio. isso Decore mesmo. as conjunções. Isso E mesmo. vamos que vamos aqui. Questão Ah. no que concerne à estruturação linguístico-gramatical do texto, julgue um item. O elemento quando, na linha 15, introduz uma oração de sentido locativo, certo ou errado? Lá no início, lá, quando a satisfação do cliente. Isso aí é locativo, o quando é local, locativo quer dizer local. O que vocês acham? Quando a satisfação do cliente. Quando a satisfação É isso aí, ó. Quando a satisfação do cliente, essa palavrinha quando, ela introduz o sentido, ela tem o sentido locativo de local? Não, Não. Isso aí é tempo, né? eu acho que é tempo. Também acho. Tá errado, né? Locativo é algo que indica lugar. Aham. Isso, Quando introduz sentido de tempo e não de Isso. lugar, né? Isso. isso. Listinha de 2019 da Quadrix. Isso. Agora vamos, ó, Uhum. para a questão 2. Na linha 28, a oração que geraram, ó, como diz o professor Dalvani Zirman, quando aparece um que na sua prova, aquele que tem que brilhar. Uhum. Que geraram metamorfose com função adjetiva, restringe o substantivo animais. Aí quando você vê um que, dica do professor Dalvani Zirman, Uhum. você olha para o que. Oi que, tudo bom que, você é pronome relativo. Lá na última linha lá, vou ler esse último parágrafo aí. Agora, a equipe quer investigar se a mesma estratégia funciona com os outros tumores e também se pode ajudar os animais que geraram metamorfoses. Esse que, será se dá para trocar por um qual? A gente sabe se é pronome relativo, se dá para trocar por um ou qual. Peraí, eu Tá? tô botando aqui no computador porque lá eu não consigo ver. Tá bom. Tá em qual, peraí, tá em qual linha? Linha Na linha 28. aí, na 2, na última linha. Questão da Quadrix de 2019 também. Então, no caso, se refere a animais, né? Então, animais que geraram, né? Os quais geraram, né? É. No caso, é Os relativo a quais animais. Os geraram. quais. Os quais é É. um pronome relativo, né? Isso. Isso, pronome Uhum. relativo. Quais geraram. Então, já Os respondeu quais a primeira geraram. pergunta do quê? Aham. Aí está falando aqui, na linha 28, que é metamorfose. Com função adjetiva, restringe o substantivo animais. Quer saber se restringe, ou seja, se é uma oração restritiva. Lembra quando tem a vírgula, tá Isso. intercalado entre vírgulas, né? Isso. É oração explicativa. Isso. Explicativa, isso. Quando está sem a vírgula, é restritiva, né? Isso. Animais, os quais. Isso. Deu prosa aí, como diz o Gustavo, né? A Deu Eliane prosa aí. falou, Gustavo deu prosa. PR, osa de oração subordinada adjetiva, né? E é restritiva, vocês acham que é restritiva? Certo ou errado? Está restringindo ou não? Ela é restritiva porque é o que você acabou de explicar. O que ele pode ser pronome relativo, Isso. né? No caso, não é explicativo aqui, ela é restritiva. Isso. Muito bem, isso mesmo, tá? Parabéns. Isso mesmo. Bora para a próxima questão aí. É a questão 3 agora, né? É a 3? Deixa eu só dar uma olhada no texto aqui. Tá, isso aí, às vezes, né? Esse texto aí. Com relação
Cadê? Com relação à correção gramatical e à coerência das substituições propostas para os vocábulos dos trechos destacados. Julguem o item. Na linha 20, quero que troque. A despeito de serem, linha 20, por embora sejam. Vamos lá pro texto, linha 20, né? A última linha mesmo. A despeito de serem plenamente competentes, dedicadas, defensoras... Deixa eu ler da linha 19 aqui, esse período onde começa às vezes. Às vezes, porém, as pessoas simplesmente não conseguem mudar, a despeito de serem plenamente competentes, dedicadas, defensoras das mudanças do curso. Posso trocar esse a despeito de serem por embora sejam? Pode. Tem o mesmo significado, né? Deixa eu ver aqui o que a Janaína falou. Gabarito certo, a respeito de, sobre, a despeito de, apesar de, ainda de, embora que, mesmo que. Isso aí é tipo, ela não colocou aqui, mas é concessivo, né? Isso. Daquela isso ideia mesmo. de concessão. Eu não lembro se é a própria Janaína que fala, ou é o Gustavo, ou é o Fabrício Dutra, não lembro. Essa parte da concessão, embora seja, é como o próprio texto mostrou, né? Embora seja de uma forma, aconteceu de outra. É mais assim, essa ideia de oposição, né? A ideia de oposição. É como uma oposição, né? Isso. Eles Embora falam que eu tenha planejado uma coisa, aconteceu outra. Né? Eles falam que é uma oração adversativa, né? Porque parece um pouco. Sim. Uma oração adversativa fraquinha. É algum desses aí que fala que eu não lembro como foi. Então, embora, a despeito. Você tem outros, Andresa, para a gente fazer a nota concessiva? Aqui, por enquanto, deixa eu ver por aqui. Nas páginas aqui do livro. Orações adverbiais comparativas, finais, proporcionais, temporais, concessivas. Isso. Embora, isso. Malgrado, conquanto, ainda que, quando, se bem que, posto que, nem que, apesar de que. Nossa, são como é que fala? Embora, malgrado, conquanto. Ainda que, né? Ainda que é barra quando, é junto com quando, né? Se bem que, posto que, nem que, apesar de que. Anotaram aí? Eu acho que é só lembrar que as conjunções concessivas, ela dá a ideia de oposição, né? Isso mesmo. É uma oração adversativa fraca, né? Mais fraca do que a adversativa. Parece, né? Oposição. Isso mesmo. Embora, malgrado, conquanto, ainda que, quando, se bem que, posto que, nem que, apesar de que. Anotaram certinho aí? Sim, a despeito de, embora, malgrado, conquanto, se bem que. Se bem que, posto que, nem que, apesar de que. Olha aqui, eu vou dar uma lida aqui no contexto aqui. Ó. Exprimem ideia de concessão, contrariedade, ressalva, oposição de uma ideia sem invalidá-la. E são iniciadas pelas conjunções, são eles aí. Agora, qual o número da questão agora? 4. A 4, né? Peraí. Tá. Com relação à correção gramatical e coerência das substituições propostas. Ah, não, essa daí é a mesma, né? Tá certa a questão, né? Porque valores concessivos, né? Isso. Então agora é a 5, né? Isso. Deixa eu só mudar aqui a página aqui rapidinho. Cadê? Quanto às correspondências, classes de palavras destacadas no texto. Julgue os itens. Em cáries são produzidas quando a decomposição atravessa o esmalte. Linha 9 e 10. Esse quando exerce função de conjunção temporal.
Vamos ver lá. Linha 9 e 10, né? Uhum, As cargas são produzidas quando a uhum. decomposição através do esmalte chega à cavidade interior do brilhante. Sim. 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 Uhum, Quando, enquanto, né? São uhum. condições temporais, tá? Isso. Certinho essa daí, tá? Nós pulamos Ah, não. A 4, não? Não, pulamos não. Pulamos, gente. Pulamos sim. Sim, Pulamos sim. Então, a 5 tá certa, tá? correto. Uhum. Deixa eu voltar na 4 aqui, então. É porque eu me confundi com a 3 aqui, tá? Aham. Vocês querem que eu... na 5 ainda, vocês querem que eu leia as orações temporais? Sim, pode Vocês ser. querem? Ser. Deixa eu só procurar aqui no livro aqui da Jana. Ei, deixa eu lhe falar, essa número 5 também, não só a questão de temporal, mas é condição também. Por quê? A questão Tem do tempo, né? O tempo que acontece essa situação, esse desgaste, né? Quer dizer, é uma condição temporal também. Porque além do tempo, traz uma consequência do que aconteceu com relação ao desgaste do esmalte. É, Pode ser trabalhado condição e tempo, por causa da situação do desgaste do esmalte. Existe um porquê desse desgaste. Deixa eu ver o que mais que ela falou aqui. É, será a oração adjetiva para conseguir... Ah, não, peraí, Peraí. Deixa eu olhar na página aí. É a questão 5, né? Uhum, A minha aqui é 107, 108, quer dizer. uhum, Conjunção subordinada temporal, exprimindo o teor semântico de tempo, dando início a uma oração subordinada adverbial temporal. uhum, Mas o que você falou faz sentido sim, tá ligado? uhum. Aí aqui no livro, ó, só vou falar as temporais que daria para trocar, se a banca pedisse para trocar, né? Quando, enquanto, mal, né? Uhum. Mal no sinônimo de logo que. Isso. Amiga, volta para mim, por favor, conjunções temporais, por favor. Quando, enquanto, Quando, enquanto. aí você escreve mal com L Uhum. no final, aí entre parênteses, igual a que. Que. Isso. Mal com L? Isso. É, Que coisa doida é essa? eu não lembro nenhuma oração assim, mas a gente deve falar. Aí depois, cada vez que. Eu tenho um exemplo do mal Ao com mesmo ela. tempo que. Sério? Tem. Ao Qual? mesmo tempo que. Sempre que. E É. logo que. Daqui a pouquinho, deixa eu só terminar e você fala, tá? Tá. Uhum. Guarda esse tempo aí na caixola. Sempre que, logo que, assim que, agora que. Sempre que, logo que, assim que, agora que. Agora que. Agora que, todas as vezes que. Uhum. Depois que. Nossa, é coisa demais, né, gente? Uhum. Antes que. Até que. Tá bom, amiga. Vai longe. Desde que. Anota logo isso aí, ó. Tá no finalzinho mesmo. Antes que, até que, desde que. Mas o desde que, o verbo. Aí coloca entre parênteses, o verbo no indicativo. Porque tem, né? Porque às vezes uma se repete. Uhum. Uhum. Aí antes que, até que, desde que, entre parênteses, verbo no indicativo. Uhum. Vamos voltar para 4, né? Uhum. Ah, o exemplo que eu queria passar. O exemplo. Esse mal aí. Fala aí. Eu elaborei aqui, eu lembrei, ó.
Mal contou a piada, começou a sorrir. Ou seja, a partir do momento que contou a piada, começou a sorrir. Você pode usar aí como uma expressão, na verdade, uma expressão coloquial, né? Quer dizer, mal contou a piada, já começou a sorrir. Então, pode ser usado um tipo de... no coloquial e também no regional, dependendo da situação como é encarada na região, né? Mal contou a piada, começou a sorrir. Pode ser usado também. Agora vamos para a 4, né? Na 5 nós respondemos. Obrigada, viu, Patrícia? Bem colocado isso aí mesmo. Vamos lá. Considerando a 4, tá? Considerando a tipologia e as ideias dos aspectos linguísticos, julgue o item. A oração. Que mais encarecem? A assistência. Linha 2. Subordinada à oração anterior. É adverbial comparativa. Vamos ver lá esse que mais encarecem. Vamos ver. Linha 2. Vou ler ali a partir daquele finalzinho ali, onde está começando o si, né? Lá na linha 1, esse se por um. Se por um lado é desejável ampliar o acesso de terapias mais eficazes, por outro, é um desses fatores que mais encarecem a assistência. Está perguntando se esse que oração, é adverbial comparativa. Quando a gente vê um que, como diz o Dalvani Zimmermann, oi que, tudo bom que, você é pronome relativo, vamos ver se dá para trocar pelo qual. Vocês acham que dá para trocar pelo qual? Então é PR, né? É um PR. Isso, pronome relativo. Como diz o professor Gustavo, é um dos fatores, né? Os quais dá para trocar pelo qual. Mais encarecem. Mais encarece. E é restritivo também, que não tem vírgula. Isso. A banca não perguntou se é restritiva, ela quer saber se é comparativa ou não. É comparativa? Não. É oração subordinada adverbial. Deu prosa aqui, né? Então não é. Então, bora ver o que a Jana falou sobre essa questão aqui. Errado. O que? Retoma nome. Portanto, desempenha a função de pronome relativo. O pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Isso mesmo. A banca não perguntou se é restritiva, mas a gente sabe que é. É legal, né? Pegando as falas desse professor, um fala isso, outro fala. É verdade. Detalhes do conhecimento. Gente, eu consigo fixar muito mais assim, dessa forma, respondendo exercício. Eu consigo memorizar mais rápido. Vocês também? Sim. É bom, muito bom. A 5 nós já respondemos, né? Vamos para 6. Também é uma questão da Quadrix de 2019. Quanto às correspondentes classes das palavras destacadas no texto. Julgue o item. As cáries são produzidas... respondemos essa aqui? Respondemos já, né? Foi, Não, 5 sim. Sim, por causa do tempo, né? O desgaste de esmalte, é a insônia, né? Isso. Tá. No que se refere aos aspectos linguísticos, julguem o item. A oração. Que uma dependência química gera na vida de alguém. Linha 5. Expressa em relação à oração anterior. Circunstância e comparação. Vamos ler o segundo parágrafo, foi a partir da linha 4. Apesar das melhorias que os avanços tecnológicos trouxeram, os sintomas da dependência de tecnologia já são comparados por especialistas aos traços que uma dependência química gera na vida de alguém. Vamos perguntar para esse que. Oi, que. Tudo bom, que. Você é pronome relativo? E aí, ele é pronome relativo ou não? Deu prosa, né? Tá restringindo no caso, né? Peraí, rapidinho, que saiu aqui da página, que eu gosto de deixar aberta aqui, gosto de ficar acompanhando aqui. Saiu aqui. Peraí.
Deixa eu ver o que que é. Então a questão tá certa ou tá errada? É comparação? Não. Não. Ele está Vamos, o retomando, né? que que a Jana Retomando. Isso. errado, gabarito Uhum. errado, muito bem. Temos pronome relativo que, dando Uhum. início a uma oração subordinada adjetiva restritiva, né? Porque não Uhum. tem a pontuação. Isso. Falou? Não é de comparação. Isso. Apenas restringindo, está retomando o que foi falado, né? Retomando o que foi falado anteriormente, né? Para mim decorar esse negócio de restritivo e quando é restritivo e explicativo da vírgula, eu decorei, peguei ali uma função da vírgula que não tem nada a ver, sabe, de enumeração para poder decorar, para Uhum. poder ficar na minha cabeça. Uhum. Eu falei, a Então vírgula ela fica oração subordinada. adjetivo. Adjetiva restritiva, Oração né? subordinada adjetiva restritiva. Uhum. Aí dá o prosa mais restritivo. É, Isso. eu vou ensinar para vocês, se é que vocês entendem o jeito que eu vou explicar, porque tem mnemônimos que ficam só na nossa cabeça e é difícil a gente explicar, né? Uhum. Como é que eu decorei que a vírgula é restritiva e explicativa? Falei, tudo bem, isso aqui, eu peguei outra função da vírgula, outra função, a função Uhum. de enumeração, e Uhum. falei, lá na função de enumeração, a vírgula equivale a e. E isso, e aquilo. Uhum. Então, onde tem a vírgula é e, de explicação. Vocês entenderam, gente? Sim. Uhum. Sim. Repete o final aí, Andresa. É assim. A vírgula nessa função de. Eu falei assim. Tudo bem, a vírgula está nessa função de restrição e explicação. Para mim aprender, eu vou pegar outra função da vírgula, a função de enumeração. Uhum. Certo. Aí a vírgula na função de enumeração é isso, aquilo, Pode ser aquilo, substituído aquilo. por E. Por E. Aí pode ser Isso. substituído por E. E Uhum. de explicativo. Isso. Entendeu? Uhum. Sabe o que eu lembrei? Aquele aposto. Eu lembrei disso. Aposto explicativo, né? São usadas Aposto as vírgulas para, tipo assim, explicando, né, o termo. Isso, eu lembrei disso na hora. Vocês Então aí entenderam? quando você vê a vírgula, você lembra do E. Na função da vírgula de enumeração. Isso. É tanta besteira que a gente inventa para decorar. É. Vocês entenderam isso que eu falei, né? É, e tem que ser assim, Você massas só mentais. associou o E de explicação. Isso. Mas no caso a vírgula. Isso. Isso É. mesmo. Aí assim eu decorei e não esqueci mais. Muito bom mesmo. A gente fica lembrando até do aposto, né? O aposto como É porque é a mesma explicativo. coisa, a ideia é a Isso. mesma, né? O Isso. português é um emaranhado de coisas. Isso mesmo. Parecido a oração, o aposto e as orações explicativas. Se você for estudar, você vai vendo que tem um monte de coisa assim bem parecida, né? Isso. Agora é a 7, né? Isso. Com relação às ideias e aspectos linguísticos e estruturais, julguem o item. No primeiro período do texto, a oração introduzida por que, linha 2, funciona como complemento direto de tem apontado, linha 1. Cadê? O que na linha 2, né? Estudos sobre promoção à saúde têm apontado que a aquisição da qualidade de vida engloba aspectos interligados. Aí quando você olha o que, você pergunta, oi que, tudo bom que, você é pronome relativo, e aí, ele é pronome relativo, dá para trocar por o qual, os quais ou por isso? Tem apontado isto, né? É isso, né? Então é Isso. uma oração subordinada, Subjetiva. substantiva, Substantiva, subjetiva. oração subordinada, Aham. subjetiva. É. E para lembrar disso, para lembrar Isso. que é uma conjunção integrante, né? Isso mesmo. Primeiro E- período do texto, a oração que, Isso. linha 2, funciona como complemento direto de tem apontado. Isso tem apontado. Gente, é complemento direto, sim ou não? Complemento direto. Tem apontado isto.
Tem apontado Tem o quê? apontado isso. Está complementando, né? Tem apontado algo. Isso tem apontado, né? Isto. Deixa eu ler a resposta. Gabarito certo, tá? Isto. É o Orações 7, né, gente? Isso. É a 7. É 7 Uhum. aqui? Deixa eu ver se é. Orações subordinadas, em sua maioria, são introduzidas por conjunções que e se, né? Isso. Tem o C também, que é conjunção integrante também, né? Aparece nas provas. Quando ele diz, os estudos sobre promoção da saúde têm apontado isso. Isso. Que é a aquisição da qualidade de vida, engloba aspectos interligados. Nesse caso, temos a oração subordinada substantiva objetiva direta. Exerce função de objeto direto do verbo da oração principal. Por isso que ela também, oração subordinada, ela também pode, a Patrícia até já deu aula outras vezes, objetiva direta. Que o isso, não sei o que mais lá, desse jeito aí que vocês falaram, tá? Porque tem um objeto direto, complemento, né? As bancas, Isso. complemento é a mesma coisa que o objeto direto, objeto indireto, né? Isso. Oração objetiva direta, oração objetiva indireta. Né? Mesma coisa, mesma ideia que aquela parte, que aquele CVC. Aí você faz pergunta ao verbo aqui, né? O verbo auxiliar e o verbo principal. Aí você faz pergunta para saber se ele é direto, né? Ou não. É igual aquele macete, né? Que eu ensinei para vocês, que a professora Maris falou, né? Eu aponto isto. Eu aponto você. Eu aponto você. Isso. Isso. Quem aponta algo, né? Alguém. Isso. Eu aponto você. É isso? Eu aponto você. Isso. Agora vamos para a próxima. Agora é a 8. A 8, né? Tá. Em relação aos aspectos linguísticos, julgue o item. A oração, como cada uma sustenta a vertente diferente. Linha 4 e 5. Expressa a relação da oração subsequente. Circunstância de causa. Deixa eu ler o 2 do início. Costuma-se descrever a história da era moderna como uma luta, tem um como lá em cima, como uma luta de religião, mas ele quer saber do outro como, né? Lá na linha 4. Na teoria, tanto na ciência como na religião, estão interessadas acima de tudo na verdade. Porém, como cada uma sustenta uma verdade diferente, estariam fadadas a se chocar. E aí? Esse como é circunstância de causa, sim ou não? Não é uma comparação aí? Peraí, 111. Como? Tá perguntando que se é de... Causa. Peraí. De causa, né? Deixa eu ver aqui, 111. Gabarito tá certo da questão. Eu também errei na época que eu respondi. A causa de cada um sustentar uma verdade faria com que, consequência, estariam fadadas a se chocar. É causa, como cada uma sustenta sua verdade, é a causa aqui. Aí a consequência, estariam fadadas a se chocar. Certo, Deixa eu dar uma lida. Vocês querem que eu leia os conectivos de comparação também? Sim, As orações comparativas? Deixa eu abrir aqui, comparação. Fui bem em cima. Exprime a ideia de comparação. Comparação não, depois a gente lê, essa aqui era de causa, né? Eu posso ler as duas. Deixa eu ler logo desse de comparação. É de causa essa. Mas eu leio depois, eu leio as duas, já que eu abri aqui. Tal qual, né? Tal qual, tal e qual, tal como, quanto, tanto como, assim como. Vou ler de novo. Tal qual. Anotaram aí?
Tal e qual também. Tal qual, tal como, tanto como. Tal qual, tal e qual. Qual. E qual é junto? Tem o tal e qual, né? Tem tal qual, tal e qual. Também faz parte. Qual também. Tem a tal como também. Tal como. Tem a tão, né? Aí tão entre aspas aqui, que quer dizer como e quanto. É tanto quanto? Tão, entre parênteses, aí como barra quanto. Isso. Tanto como, né? Como e assim como. Isso. Vocês queriam ver também as de causa, né? Isso. Os causais. Então anota logo abaixo aí as orações subordinadas adverbiais causais. Porque, junto sem acento. Tem o que visto. Que visto. Nunca vi que visto. Porque junto sem acento. Eu acho que porque eu acho que esse aqui tá errado, gente. Tá aqui escrito que visto. Eu acho que é visto que. Deve ser visto Não, o quê? Ou visto que, já que, mesmo que, tem que, peraí. É visto que, gente. Tá errado aqui, tá? Foi grafado errado. Visto não, que. mas lá embaixo tem um visto que aqui, entre aspas, depois do como. Porque, aí tá que visto, é por quanto, né? Como diz a Janaína, por quanto é um porquê atrevido, né? Ela fala isso pra gente não confundir. Não confundir com portanto. Portanto, você pode até falar, falei tanto, aí portanto, depois de portanto que eu falei. Dá pra você fazer as associações. Pois, né? O pois também é explicativo, é bem famoso. Isso. O como, né? O como, entre parênteses, visto que já saiu que estava na questão, né? Como que é sinônimo de visto que só no início da oração, tá? Desde que chega no início da oração, porque se não tiver, aí é comparativo, tá? O visto que tem que aparecer no início da oração. Não, o como. O como só no início da oração. O como sinônimo de visto que. Tem que aparecer no início da oração. Aí ele é considerado causal. Senão, ele é comparativo, tá? Isso. Na medida em que. Isso. Escrevam certo. Na medida em que, porque tem uma proporcional que é parecida, né? A medida na proporcional. Na medida em que. Eu acho que na proporção aí tem dado que. Proporção é a medida que, né? Quando é proporção? Acho que é a medida que. É a medida que, Tem o dado que. O próprio que mesmo sozinho. Isso. Visto dado como. Visto como. Já que, uma vez que, sendo que. Isso. Já que, uma vez que, e sendo que. Agora Isso. é qual questão? 15. Questão 9. É a 9, né? 9. Deixa eu ver pra mim qual que ela é aqui, a 9. Que eu tô acompanhando pelo livro, né? É a 112 aqui. Tô acompanhando o livro e aqui online também. É a 112 aqui, cadê? As orações. Por ser capaz de agir por si mesma. Linha 9. Outra oração. Porque age como parte
de um grupo, linhas 10 e 11, expressam circunstâncias de causa em relação às suas respectivas orações principais. São causa, vamos lá no texto, vamos analisar esse da linha 9 aí. Linha 9 está até grifada aí. Aí vamos ler aqui do período, que é a oração principal, né? Essa aqui é subordinada à oração anterior. Assim, a pessoa autônoma é livre, tem um verbo auxiliar, por ser capaz de agir por si mesma. E aí, isso aí expressa ideia de circunstância? Vamos analisar primeiro essa aí. Expressa, assim a pessoa autônoma é livre, por ser capaz de agir por si mesma. E aí, esse por ser é circunstância? Assim a pessoa é livre por ser Eu acho que tá capaz certo. de agir. Esse primeiro aí, você acha que tá certo, né? Sim. Então vamos analisar o outro agora, por ser. Você acha que é circunstância? Aconteceu isso por circunstância daquilo, né? Isso. Então agora vamos analisar o outro porquê. Ao mesmo tempo responsável porque esse ao mesmo tempo é uma oração, esse porquê, né, tá subordinado essa oração aí na frente, porque age, onde tem o verbo é oração, né? O outro tem o verbo por ser capaz a si mesmo. E ao mesmo tempo responsável, né? Tem algum verbo elíptico aí. Responsável porque age. Você acha que é circunstância também porque age parte de um grupo? Para mim, você está dando uma ideia de causa e consequência. Sim. Tá, vamos ver aqui o gabarito da Jana. O que ela vai falar? É a 12, né? Para mim é 112, quer dizer. É a 9. Para vocês são 9. É. Não, para vocês são 9, para mim aqui no livro é 112. Cadê? Fazendo as substituições para justificar circunstâncias. Tá certo, tá? Ela falou que tá tudo certo aqui. Fazendo as substituições para justificar a circunstância de causa, de fato, agir por si mesma, faz com que a consequência seja livre. O fato de causa, agir como parte de um grupo, faz consequência, ou seja, responsável. Para circunstância. Isso, que é causa e consequência, né? Andressa? A internet dela parou. A ideia de causa e consequência, né? Causa e consequência. Então tá. Eu já falei alguns de causa, né? Já ditei para vocês, né? As orações de causa, né? Isso. Agora é a questão 10, né? Isso. Tá. Para mim aqui é 113, deixa eu ver. Tá. A oração, quando consegue cumprir certas tarefas sem a ajuda do outro. Linha 3 e 4. Expressa uma circunstância de tempo. Sim. Em relação à oração anterior. Vamos ver. Vou ler ali a partir desse período aí que inicia na linha 2. Costuma-se dizer que o indivíduo ganha, aí começa aí, autonomia, autonomia quando, né? Esse quando aí é a operação, consegue cumprir certas tarefas sem a ajuda do outro. E aí, gente, expressa circunstância de tempo, isso aí? Quando? Quando, nesse caso... Quando é tempo, aqui. né? Quando consegue. Quer dizer, quando consegue. Durante a realização das tarefas, né? O tempo de realização. Isso. Isso mesmo, gente, vocês estão falando. Parece que estão até escrito nas coisas da Jana certinho, tá, gente? Porque no decorrer da resolução, né, da tarefa,
Tá, agora a questão 11, né? Uhum. Para mim é 114. É, julgue o próximo item no que se refere à correção gramatical e à coerência proposta da reescrita para cada um dos trechos destacados no texto. Apesar de terem linha de 17 e 18, embora tenham, aqui ele está querendo a correção gramatical, né? Uhum. Ou seja, correção gramatical e coerência. Ele não está Uhum. pedindo sentido, tá? Uhum. Uma coisa nas questões é correção gramatical, outra coisa é coerência, outra coisa é sentido. Uhum. Às vezes tá correto gramaticalmente, eu mudo ali, mantém, né? Uhum. Mas eu mudo o sentido. Tem vezes que eu faço, não mudo o sentido. E coerência é se eu não ter mexido naquilo lá, dá para entender ainda, tá? Isso. São três coisas diferentes. Às vezes a gente se atrapalha tudo. Correção gramatical, com sentido, com tudo. São coisas diferentes. Não perguntou de sentido aqui, tá? Então pode até mudar o sentido, mas está certo gramaticalmente. Lá nessa folha mesmo aí, animais domésticos como cães, por exemplo, apesar de terem uma enorme habilidade de adaptação. Ele quer que troca por esse. Embora tenham, né, fica? Embora tenham uma enorme habilidade de adaptação. E aí, certo ou errado? Apesar de por embora. Apesar de terem uma enorme Isso. habilidade. Isso. É. Apesar de acontecer isso, ocorre aquilo. Embora é o mesmo sentido, né? Sentido. Mas mantém a correção gramatical? Porque aqui está pedindo Sim. a correção gramatical. Peraí, apesar de. Embora. Apesar de terem. Apesar de terem, por embora tenham. Muda o tempo verbal. Isso. O tempo muda, né? Quando muda o tempo, Então, muda o sentido. Uhum. Quando muda o tempo, muda o sentido. Mas a banca não quer saber o sentido, ela quer saber a correção gramatical. Tá. Eles não querem saber em que tempo vai ficar, só se vai ter coerência, né? Isso. Se vai ter coerência. Isso. E se vai manter a correção gramatical. Eu acredito certo que ou sim. Errado? Certo. Tá, gabarito certo. Ambas as conjunções subordinativas concessivas. Isso. O verbo foi modificado para atender à mudança da conjunção, estando dessa forma correto, semântico e gramaticamente. Gente, assim, por exemplo, eu vou colocar uma pergunta. Se eu falar assim, tá ali uma oração, é uma prosa ali, né? Um pronome relativo, uma oração, aí tá restritiva. Aí fala assim, mantenha a correção gramatical, se tirar aquela vírgula. Se está perguntando só sobre correção gramatical, então mantenha a correção gramatical, né, gente? Isso. O sentido Então, vai mudar, não vai? aí fica correto, né? Correto, né? Agora, sentido. Mantenha a correção gramatical e os sentidos originais, tirando a vírgula, a vírgula lá do quê? Antes do que ou depois? Antes do quê? Antes. Isso. Antes do quê? Antes. Aí tá errado. Se pediu, daí tá errada, porque aí muda, né? Muda do repetitivo para explicação, ou vice-versa, né? É verdade. É uma mudança mesmo. Tem E, gente, a Quadrix e o CESP, eles adoram essas coisinhas aí. A gente tem que estar de olho nas palavrinhas, mantém correção, prejudica, que às vezes você a questão aí, tá? Ou prejudica. Isso. É errado, mas é certo, porque ele traz prejudica, né? Isso. Essa questão aqui tá certa. Então agora é a 12, né? Isso. Julgue o que tem a seguir, considerando a correção gramatical e a coerência, que não está perdendo sentido, das ideias do texto. E das substituições propostas para os vocábulos. Mesmo que, embora que, linha 22. Parece que tem cara de concessivo, né? Tem. Vamos ver isso aqui. Vou ler do início. O consultório é um espaço de apoio esclarecido
As queixas físicas são partes do sofrimento emocional da pessoa, sob os cuidados médicos, mesmo que nenhum transtorno físico ou mental esteja presente. Dá para ficar, embora, né, então não tem esse aqui não, embora nenhum transtorno físico e mental esteja presente. Dá para trocar, gente, ou não? Peraí. Sim, né? Porque as duas têm a ideia de concessão, né? Muito bem. São subordinadas concessivas, sim. Isso. Exprimem contrariedade, ressalva, Isso. oposição de uma ideia Uhum. sem validar, né? Posição. Cadê agora? É essa da tirinha, né? A 13, né? É a 13. Uhum. Tem essa tirinha do Garfield, né? Uhum. Antes de ler a tirinha, deixa eu perguntar o que ele tá, né? Isso aí é questão da Quadrix 2018. Uhum. Em quero que você perca peso. A oração que você perca peso é complemento direto da forma verbal quero e constitui a oração principal do período. Isso faz com que a oração iniciada pela conjunção integrante que classifica como subordinada substantiva. Vamos ver se é conjunção integrante, né? Uhum. Oi, que? Tudo bom? Você é reativo? Tá, que você perca peso. Vamos ler lá na tirinha. É o dono do Garfield falando, você está muito gordo. Aí o Garfield pensando, estou ouvindo. Aí ele fala lá no segundo quadrinho, quero que você perca peso. Ouviu bem? Isso aí é pronome relativo ou pronome integrante? Quero isto, né? Quero isto nesse caso. Quero né? isso. Quero isso. Então a conjunção integrante está certa, né? Isso, Essa parte aí, mas vamos ver de novo. Uhum. E é complemento direto, gente. A forma verbal quero isso, é complemento direto? Quero isso. Eu quero você, eu quero o quê? Isto. Certo, né? Eu quero isso. É. Certo. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Verbo Isso. querer. Isso. Verbo transitivo direto. Quem Isso. quer algo, alguma coisa. Quem quer algo, alguma Isso. coisa. Verdadeiro. Então, oração subordinada substantiva direta, não é isso? Objetiva direta, objetiva direta, né? Muito bem. Objetiva direta. Oração subordinada substantiva Objetivo. Agora tá tudo, né? Essa tá direta. Isso. Julgue o item relativo ao texto e seu aspecto linguístico. A oração. Se os governos da região incentivarem mais investimentos do setor privado, linha 3 e 4, por essa circunstância de condição, em relação à oração que antecede. Cadê? Deixa eu ler logo do início aqui. A América Latina e o Caribe enfrentam um déficit habitacional enorme e crescente, que só poderá ser atendido se os governos da região incentivarem investimentos do setor privado para aumentar a oferta de habitações. Está perguntando se isso aí, esse se expressa circunstância de condição. É condição? Sim. A oração de seus governos da região incentivarem mais investimentos do setor privado. É uma condição. É uma condicional, então a questão está... É uma causa. A questão está certa, né? Certo. Trata-se de uma oração condicional, introduzida a partícula sim, a qual tem natureza de adjunta. Toda oração equivale ao advérbio amanhã. Muito bem, porque gente. Porque quem está falando, né, aqui, é no início, né, a condição. Quer ver? Que só poderá ser atendido se tiver investimento, né? Isso. Vai, acabou, gente. Resolver português assim é leve, né? Tranquilo. Vocês querem que eu leia as orações condicionais? Sim, Que é a principal delas, né? Caso. Condição.
condicional. Orações subordinadas adverbiais condicionais. Uhum. Peraí. Condicionais. Condicional. Pode falar, Andressa. Se, né, que é essa que estava aí. Caso também, né? Uhum. Contanto que, Uhum. exceto se, Exceto se. salvo se. Uhum. Aí vocês escrevem desde que e entre parênteses. Seguido de subjuntivo, né? O modo verbal aí. Desde que, entre parênteses. Uhum. Seguido de subjuntivo. Verbo no subjuntivo. Isso. É. Porque o verbo no A menos subjuntivo, que. né? A menos que. A menos que. A não ser que. Uhum. Sem que. Uhum. Aí, entre parênteses, esse sem que, vocês colocam entre parênteses igual a se. Quando eu falo se não, no registro coloquial. Se não, isso, aquilo, né? Esse sem que equivale a se não. Uhum. Que a gente fala no dia a dia. Uhum. É. Isso. Uma vez que, Uhum. seguido de um subjuntivo também, tá? Porque às vezes tem um sem que aparece as coisas aí, sem que, né? Uhum. No subjuntivo. Uhum. Tem o subjuntivo dele na frente, um verbo no modo subjuntivo. É, o subjuntivo Anotaram? ele usa, subjuntivo ele usa muito o que, assim, que eu faça, né? Então, quer dizer, sempre o que para projetar, né, o subjuntivo, né? Que eu faça. Agora, quando a gente trabalha muito o infinitivo, é assim, quando eu fizer, aí já trabalha essa questão do infinitivo, né? Agora, como é subjuntivo, é sempre o que. Agora a 15, né? Falta mais 3, né? A 15 Uai, é a mim não veio essas outras. Meu só veio até a 14. Coisa doida essa. E aí a página. Devia estar faltando as coisas. Meu só foi até a 14 mesmo. Ah, não, tá atrás. Eu que arranquei. Maluquinha. Então vou ler aqui. A oração. Para manter condições internas compatíveis com a vida. Linha 2 e 3. Expressa circunstância de causa na oração anterior. Aí, ó. Todos os sistemas de um organismo vivo trabalham em conjunto para manter condições internas compatíveis com a vida. Esse para é condição de causa? É finalidade, né? É, finalidade. Bora ler o comentário aqui da Jana. Errado. Expressa finalidade. Conjunções subordinadas finais. Introduzem uma oração expressa de finalidade. O objetivo que realiza é principal. Vocês querem que eu leia de finalidade? Sim, Vou colocar aqui. Finalidade. Orações subordinadas finais. Para que a fim de que, assim separado, tá, gente? Isso. A fim de que, o afim junto quer dizer afinidade, né? Isso. A fim de que. A fim de que. Aí Separado. tem o porquê também junto com. Gente, também o porquê junto com a sempre lembra dele a razão, o motivo, mas ele tá aqui também. Aí entre para que não. Ponto e vírgula não usual. Vocês colocam porquê, abre parêntese, igual para que. Isso. Ponto e vírgula não usual. Fecha parêntese. Tem o de modo, maneira, de modo, ó, esse de modo, eu posso falar da maneira, aí vocês colocam de modo, aí coloca outras barras. Maneira, forma, sorte, que eu posso falar de modo
de maneira, de forma, de sorte que. Aí tem entre parênteses também desse mesmo jeito, para na frente. Para que não usual. Isso. De modo, aí barra, maneira, barra, forma, barra, sorte que. Entre parênteses, para que não usual. Isso. Inclusive, tem expressões também que trazem a ideia de finalidade. Por exemplo, com o intuito de fazer a prova, estudou muito. Então, esse com o intuito traz o quê? A ideia de finalidade. Então, eles podem colocar também expressões trazendo a ideia de finalidade. Não há só a conjunção pura, né? Isso, para trazer expressões também dentro de alguns exames, para trazer a ideia de finalidade que está implícita. Que é, por exemplo, com o intuito de fazer algo seria o quê? Com a finalidade de realizar algo. Agora é a 16, né? Para mim é 119 aqui. Julgue o próximo item no que se refere à correção gramatical e à coerência da proposta de reescrita de cada um dos períodos destacados. Apesar de essa prática ter motivações militares, guardava relação com o ideal padrão físico vigente. Está na linha 7 e 8. Aí ele quer que troque assim. Fique assim. Essa prática, embora motivada por razões militares, guardava relação com o ideal estético em vigor à época. Em vigor à época. O que vocês acham aí? O apesar por embora pode ser substituído? Pode sim. Seria isso, né? Pode sim, porque traz a ideia, a ideia de concessão. Essa prática ser muito... Apesar embora, disso, né? Isso. Que é concessão, né? Traz a ideia de concessão. Apesar de acontecer isso, vai ocorrer outra coisa diferente. Né? Isso. Muito bem. É o mesmo caso daquela anterior que nós fizemos. Gabarito certo, muito bem. As palavras usadas são equivalentes, significadas, apesar de, embora. Ideal estético, padrão físico, vigente, vigor à época. Certinho, tá, gente? Isso, certinho. Aqui, até as palavrinhas aí que eles trocaram um montão. Padrão físico, vigente, vigor à época. Certinho. Todas essas palavras são todos significados aí, tá? Isso. Agora a última é uma questão do SESC, né, de 2018 aí. No texto, o termo ainda assim, linha 26, expressa a mesma noção que exprimiria a locução não obstante. Lembrei do professor Hammurabi Messer, de tudo que ele fala. Não obstante. Ainda assim. Linha 26. Esse aí, ainda assim, há uma crítica recorrente no setor da ciência e tecnologia, a crescente dificuldade de garantia. E aí, galerinha, certo ou errado? Não obstante, ainda assim. Ainda traz assim, a ideia, né? Traz a mesma ideia, né? Locução não obstante. Não obstante. Nós acabamos de anotar aqui essa. Não porque, na obstante. verdade, a gente tem que ver mais como se diz? O sentido, né? O sentido, né? Na frase. O aspecto semântico, no caso, a gente, né? Tem que decorar, porém, a forma de como ela está colocada muda tudo. Né? Ainda assim, ainda que ocorra alguma coisa, acontece isso, né? Não obstante, não obstante também traz a mesma Eu acho ideia. essa expressão tão estranha. Né? Ficou estranho, né? Não obstante. Não obstante, assim, mas traz a mesma ideia, o sentido, a questão semântica, né? Assim, pelo que eu pude analisar, traz a mesma ideia, né? Poderia ser correta, por quê? Porque o não obstante, o apesar de,
traz a ideia de quê? De mostrar uma ideia contrária do que foi falado anteriormente. Assim, eu vejo no aspecto semântico, entendeu? No sentido. Eu colocaria correta. Vamos ler. Questãozinha do CESP aí, 2018. Certo. Originalmente, a conjunção não obstante tem valor adversativo. Todavia, o Pestana, quem tem a gramática do Pestana aí, em sua gramática, explica que quando o não obstante vier seguido de verbo no subjuntivo, ele passa a ter valor concessivo. Observe que a conjunção, ainda assim, foi deslocada para o início da oração. Logo na ordem direta ficaria assim, ainda assim seja, ou não obstante seja. Muito bem, analisamos aí. E aí, gostaram, gente? Muito. Ai, muito bom. Nossa, maravilhosa essa parte aí, sabe? Mas a gente faz o que pode. Isso. Muito bom mesmo. Aí eu tenho outros materiais que a gente pode fazer também depois. Não, vamos pegar. Isso. E aí toda semana a gente vai deixar, não podemos esquecer do português nunca. Nós teremos isso. Toda semana tá com amanhã também com português também, né? Amanhã é português, depois de amanhã BNCC. Isso mesmo. E a gente queria ver assim, alguma pessoa do grupo que entenda raciocínio lógico para poder dar umas aulas pra gente poderia averiguar, né? Se meu irmão pudesse dar aula de raciocínio lógico, eu agradecer. Pois é, porque assim, trabalhar a maneira mais fácil para ganhar tempo na prova, o raciocínio lógico assim, em tudo. Meio que se até a questão de juros compostos, vamos supor que trouxesse uma questão, essa parte de juros, mas uma forma bem mais rápida de entender, seria interessante. Mas é difícil, o pessoal detesta, né? Se tivesse alguém assim que vai fazer CESDF, né? Vai fazer o concurso da secretaria, esses concursos aí. E desce aí, né? Mas meu irmão estuda direto, todo dia eles dão raciocínio lógico aí. Pois é, você vê com ele, se ele pode dar aqui alguma dica pra gente, assim, caminho mais fácil para poder resolver as questões. Eu gosto daquele, como eu falei, daquele Felipe Loureiro, ele é excelente, mas daquele professor lá. Eu gosto das aulas dele no YouTube. Eu vou até parar. Eu vou. Quando a gente. Talvez nessa. Não sei que semana, na outra. Em breve aí eu vou dar uma paradinha aí, né? Parar um pouquinho com o grupo durante uma semana. Né? Vou elaborar, pegar outras questões de concurso aí. De ler organizar tudo, né? É bom. É necessário, né? A gente usar coisas atuais, né, Andresa? Isso. E teve tantas Eu vou parar uma semana. Mas essa semana que eu vou parar, não é para descansar. Isso. É para montar materiais novos, né? Vou pegar do que concurso de outras fontes aí. Isso mesmo. Vou montar materiais novos, aí montar o cronograma direitinho. Pegar coisas da saúde também, né? 2 semanas saúde aí. E sempre português, é claro. Vou parar. Eu não sei quanta semana que eu vou parar, não, mas provavelmente não é a semana que vem, mas talvez na outra, né? Talvez sem ser semana que vem na outra. Eu vou dar uma parada aí, né? Me dedicar, como eu vou fazer saúde, me dedicar um pouquinho ao raciocínio lógico, né? E trazer coisas novas também pra gente. É bom porque a gente faz a coletânea de questões, né? Que a gente relembrar. Semana que eu parar, de lá e veio do Francilino, seria bom. Isso mesmo. Então é isso, gente. Então, boa noite aí. Boa noite, obrigada. Obrigadão, por mais um dia de aprendizado. Se você que está em casa gostou desse vídeo, ó, curta, compartilhe, tá? Naquele grupo de estudos, tá? Ative o sininho aí, as notificações, tá? E amanhã tem português. Hoje foi orações subordinadas. Amanhã, orações coordenadas. E lembre-se, decore os conectivos. Isso, decore os conectivos, que este é o caminho. Para a gente poder
trabalhar e fixar, né? As orações, né? Isso mesmo. Tá, então boa noite, gente. Bem, Tchau. Boa noite. Obrigada, André. Até amanhã. Obrigada, Leandro. Até amanhã. Obrigada. Tchau. É isso aí, gente. O canal do conhecimento é assim. É muito estudo, muita fixação e amanhã tem aula de português. Mais aula pra gente conhecer mais esse mundo maravilhoso da língua portuguesa. Dê um joinha, um like e inscreva-se. Não esqueça de acionar o sininho, porque cada vez que a gente postar um vídeo, você vai receber o quê? Vai receber as notificações trazendo o conteúdo que a gente vai apresentar. Muito obrigada a todos e até amanhã. Um beijo, fique com Deus e tchau!